Agora o nosso quadro Histórias Inspiradoras e hoje nós vamos conversar com a Mirelle, que tem uma história muito linda com relação ao Dia das Mães. Mirelle, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Litoral. Bom dia, bom dia. Que já estou emocionada aqui já ao entrar aqui e ver as fotos dos meus meninos, dos meus milagres, né, que Deus me deu. Eu gostaria que você começasse contando para o público de casa, né, qual é a sua história, né? Você tem uma história bacana com relação à adoção, que é algo maravilhoso de se falar. Sim, eu casei em 2010 e foi um relacionamento muito longo, né, que eu tive. Antes da gente casar, eu namorei por 10 anos. E logo quando a gente casou em 2010, eu já queria ter um bebê, né? E só que daí a gente foi tentando e eu sentia que eu tinha alguma dificuldade, né? Quando foi em 2011, eu passei por vários médicos e tentando investigar qual era o meu caso, né? E eu passando por um médico em Curitiba de fertilidade, ele fez o diagnóstico que eu tinha a endometriose, né? Aí eu fiz a cirurgia, fiz os tratamentos, fiz a parte da ovulação, acabei descobrindo que a minha ovulação era muito baixa. E aí fui fazendo todos os tratamentos, né? Quando foi em 2012, não foi realizado, né? Não tive nenhum sucesso com a gravidez. Quando foi em 2012, eu senti, né, que eu tava assim, tipo, tava querendo algo que eu não conseguia, né? Eu já tava ficando deprimida, tava ficando angustiada com aquela situação, né? Porque era o meu sonho. E aí, quando uma amiga minha que trabalhava comigo numa clínica onde eu trabalhava, ela falou aquilo pra mim, né? Mi, por que você não adota? E aí eu fui falar pro meu marido, daí aquilo, o sentimento cresceu. A gente fez nosso processo aqui em Paranaguá mesmo, pela comarca de Paranaguá. Só que foi o processo mais longo da minha vida, né? Que é uma burocracia muito grande, é uma espera muito grande, a paciência. E aí, quando deu um mês, mais ou menos, que a gente já tinha entrado na papelada da adoção, a gente já estava na lista já, né? Então, foi mais 2 anos de espera. Aí a gente fez as visitas nos lares, conhecemos vários casais, né, que estavam também na espera, mas aquilo estava escuro para mim, né? Eu não conseguia ver a clareza, o que Deus estava me favorecendo. E aí, né, quando um certo dia, eu falei assim, não, eu vou descansar, vou esperar em Deus. Quando foi 2 anos e meio para completar a minha espera, em 2016, no dia 3, tô tão emocionada com a história do meu bebê. Com as imagens ainda, né? Passa um filme na sua cabeça. A história mais linda, foi a história mais linda que eu vivi em toda a minha vida. Quando foi no dia 3 de outubro de 2016, do nada o fórum nos liga, né? Que tinha chegado a nossa hora. Só que por como Deus é mais grandioso ainda, o nosso perfil estava entre de recém-nascido até os 3 aninhos de idade. Só que Deus foi tão grandioso comigo que Ele deu de 3 dias para mim. Minha nossa, que coisa! E aí, recém-nascido, e aí, assim, a gente como do nada, né? E eu fui buscar ele no hospital com a minha psicóloga, que era na época assistente social de Paranaguá. A gente foi no hospital buscar ele e ali eu vendo ele ali na maternidade, me ajoelhei e chorei diante de Deus, agradecendo por ter aquele momento tão lindo na minha vida, né? Ali eu me tornei mãe, né? E foi o sentimento mais lindo de ver ele assim
pequenininho, daquele jeitinho tão assim, com o cordão umbilical, tudo com cheiro. E aí a gente já teve a guarda definitiva no mesmo dia da juíza. Foi um milagre, mais um milagre, né, que Deus nos deu. Como que foram os primeiros dias de adaptação? Você já estava preparada, né? Você já era mãe. Olha, eu vou te falar, eu fiquei praticamente uma semana sem dormir, só olhando para ele, né? Eu olhava assim, e assim, eu tive muito apoio da minha família, da minha mãe, que é a avó mais coruja que eu vejo na minha vida, assim, a minha sogra, os meus familiares, amigos, que me abraçaram com a vida do Bernardo, né, quando ele chegou na minha vida. Inclusive, no dia, quando a gente estava no processo ainda da adoção, a gente foi fazer uma entrevista que o próprio fórum ele nos comunica a fazer, né, que é o perfil do seu filho, como que você deseja tê-lo. Meu marido descobriu que era adotivo também no mesmo dia. E ele não sabia. Uhum. E aí aquilo cresceu mais ainda o sentimento da gente estar no processo da adoção. Então, e eu vou te falar, não tem diferença, não tem a explicação de você ter um filho do coração. É como se o Bernardo tivesse nascido de mim, dentro de mim, da minha barriga. É um sentimento muito grande. Mirelle, e aí você foi agraciada com outro milagre, né? Se a gente pode dizer assim, né? Sim, e aí quando, né, a gente estava ali todo no processo, né, de maternidade do Bernardo, do envolvimento, do crescimento dele, eu, né, sendo a mãe ali 24 horas, larguei meu trabalho para poder ficar com ele. E quando o Bernardo completou 2 aninhos, eu senti umas fortes dores assim, e eu achando que eu estava com endometriose de novo. E aí fui no médico, o médico falou que não era nada, poderia ser algo, né, tinha que me dar fazer mais alguns exames. E eu não fiz os exames, eu esperei. Aí quando foi no dia 5 de dezembro de 2019, eu descobri que estava grávida. Grávida? Grávida. Uau! Eu estava grávida do Theo. Eu estava de 5 semanas. 5 semanas? 5 semanas. Você nem sabia o que sentir naquele momento? Não sabia. E aí eu falei assim, meu Deus. Aí quando eu fui no médico, eu não fiz esses exames, né? Eu fico babando quando as mães fazem esses exames, né? Estou grávida, porque eu não fiz esse exame, né? Eu acabei descobrindo que eu estava grávida num consultório médico, ecografia, escutando já o coraçãozinho do Theo. Então, eu levantei assim, comecei a olhar para o meu marido, mas como que você ficou grávida, né? Se eu tinha 1% de ficar grávida, né? Então, eu fui mais agraciada com Deus, né? Eu falei, meu Deus, como que Deus é tão maravilhoso, né? Ele me deu a dádiva de amar tanto o Bernardo, né? Não importa de como ele veio, da onde ele veio, né? Eu amei de todo o meu coração, de sendo mãe para ele. E hoje como que tá o Bernardo e o Theo também? Hoje o Bernardo tá com 8 anos e o Theo tá com 5. Brincam juntos, são irmãos. Minha casa nunca mais foi a mesma. Era um silêncio total, hoje ela só tem bagunça na minha casa. Mirelle, a sua história realmente é muito inspiradora e eu gostaria que você aproveitasse esse momento, nesse final de semana, é Dia das Mães, olhasse para a câmera ali e mandasse uma mensagem para todas as mães do nosso Brasil, aquelas mães que ainda sonham com esse momento e aquelas que estão batalhando como um dia você batalhou. Eu desejo, assim, para quem sonha, né, um dia ser mãe, lute, tenha fé em Deus, primeiramente, em primeiro lugar, confiar que Deus tem as promessas para cada uma, um propósito para cada uma de diferente que seja, se tenha vontade de ter
um filho do coração, é o desejo. Esse foi o meu desejo de ser mãe e eu me tornei essa mãe do que eu sou hoje. Faltam até palavras para poder dar, porque realmente... Aí eu vendo as fotinhas deles aqui, me passou um filme, né? Aquela fotinho ali, que quando o Bernardo foi beijar o Theo, foi o primeiro contato, né? Do Bernardo com o Theo, e eu chorei muito, 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 muito naquele dia, porque eu sonhei e Deus realizou meu sonho, né? E vai realizar o sonho de cada uma que esteja, alguém que esteja me assistindo. Lute, confiando em Deus, que Deus vai realizar o sonho de cada uma. E eu desejo, assim, um feliz Dia das Mães para minha mãe, que me criou sozinha, lutou, e é essa mãe maravilhosa que ela é para mim hoje também. Excelente. Muito obrigado pela sua história, Mirelle, uma história inspiradora e que inspira outras mães.